Olá, meus queridos seguidores, boa noite! Vamos aguardando o pessoal entrar na sala para gente convidar a pessoa que está aqui conosco, que vai entrar para falar um pouquinho sobre o filme 365 Dias, gente. O nosso convidado. Vamos aguardando. Olá, Thalita, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Vamos ver aqui. Vamos aguardar. Quem vai estar conosco hoje é o Jair Júnior, gente. Ele que é escritor de romance e de contos eróticos. Isso mesmo! O papo hoje promete ser quente, tá? Quero todo mundo participando aí. Assim que ele entrar na sala, a gente manda o convite para ele. Eu sempre recomendo nas minhas terapias, aqui também no meu canal, né, os contos eróticos, porque eles dão um efeito muito grande no aumento da libido, gente, o aumento do desejo, tá? Então, ler contos eróticos é de fundamental importância para aumentar o desejo sexual, né? Tem tantas pessoas que me perguntam, o que dá para fazer para aumentar o desejo? Então, contos eróticos, que é o assunto do Jair Júnior, tá? Que tem um canal lá que trabalha bastante essas questões. Ele já está aqui. Deixa eu ver, vamos mandar aqui para ele, ver se eu consigo. Não, vamos ver como é que eu faço para chamá-lo. Opa, não tá dando certo aqui não. Deixa eu ver como é que eu faço. Enviar mensagem. Não quero enviar mensagem, eu quero convidá-lo para live. Gente, eu consegui sair da live de novo. Bora. Aí. Convidei, ele já está na sala. Ver se ele aceita o convite. Deu certo. Opa! Seja Oi? bem-vindo! Tudo bem, Nini? Tudo bem, Jair? Tudo Já certo, graças a Deus. Que bom. Tá frio aí em Curitiba? Ah, Curitiba é sempre frio, né? Não, Complicado essa minha Curitiba cidade. é sempre frio. Não tem acordo com Curitiba. Toda vez que eu vou para aí, eu passo frio. Aqui é demais. A semana deu uma esquentada, mas tá bom. Eu tô Aham. aparecendo aí pra você? Tá perfeito aqui para nós. Eu não tô me vendo, mas tá bom, vou deixar assim. Você não tá se vendo? Não, tá Não, legível aqui. O né? som tá tudo perfeito. Não vamos mexer em nada. Então tá bom, pode deixar assim mesmo, não tem problema. Meus queridos seguidores, então, Jair Júnior é escritor de romance, escritor de contos eróticos, e ele está aqui para nos ajudar a fazer uma análise do filme 365 Dias. Apesar de a gente ter visto que não precisava tantos dias assim, não é, Jair? Exatamente, né? Não precisava de tanto. E esse filme polêmico aí, né? Muito polêmico, mexeu. Depois dos 50 tons de cinza, agora, os 365 dias, né? Demorou para aparecer um parecidinho aí, um similar, né? Que veio aí, né, para mexer um pouquinho com a imaginação das pessoas, deixar algumas, Exatamente. deixar algumas pessoas bem bravas, outras com alguns fetiches sobre, Isso. né, sobre a Que, história, enfim. aham. Você que assistiu o filme, Jair, o que você me diria assim? Vamos entrar diretamente assim. Vamos fazer por partes assim. De primeiro impacto assim, o que você falaria sobre o filme? Porque lá no meu perfil
Mas É, muita gente gostou, muita gente não gostou, meteram a boca. Enfim, o negócio foi quente lá. foi, né? Mas Eu vi em bastante Instagrams por aí, muita gente reclamando também, que não gostou, alguns gostaram, metendo pau, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos para o que eu achei. isso, vamos lá. Que é uma Né? visão, né? Que é importante a gente lembrar de alguém que escreve sobre contos eróticos, né? Que é uma coisa bem específica que aparece bastante no filme. E também é uma visão de homem, né? Uma visão masculina. Porque eu estou Eita, ressaltando isso porque o meu perfil aqui, Jair, tem aham, bastante mulheres, né? o Então meu é também. importante que Aham. a gente faça aí, né, essa observação. Mas bora É hoje, lá, quero vamos lá, ouvir, né? queremos É hoje, ouvir. é hoje, é hoje que me matam, então. Mas enfim, ó, Não? eu posso dizer o seguinte, não é um filme que eu achei extremamente ruim, mas também não é Ah, um filme bom, né? Eu sou um cara que eu gosto, quando eu gosto de um filme, eu gosto de assistir ele várias vezes. Então esse é um ah. filme que eu assisti uma vez só e não vou assistir mais, tá? Ah, é? Então ele É, foi classificado como não tão bom. eu daria um 5 para ele, né? Um 5? Um 5. Um 5 Ah, porque é um filme que eu não vou assistir novamente, né? Então um filme que eu daria um aí, eu criticaria totalmente. Não queria, não gostaria de nem de ver na minha frente. Se eu desse um 10, com certeza eu assistiria mais vezes. aham. Mas eu vou dar um 5, mas assim, porque eu não vou assistir novamente ele. Tá. Tá? Não vou dar continuidade nos próximos. Mas, Aham. enfim, o que eu posso dizer é que a Blanca, que é a escritora do livro, é uma mulher muito inteligente. Muito, Ah, muito, muito inteligente. Né? Por ah. quê? Ela pegou justamente num fetiche que para Opa. muitas pessoas, alguns acreditam que não é comum e que não é normal, mas que na verdade ela, com toda a sua inteligência e tendo um conhecimento, ela sabe que muitas mulheres têm o fetiche de ser sequestrada, de viver uma situação parecida com a que aconteceu. Inclusive, é a segunda maior fantasia das mulheres, né? Ser dominada na relação sexual. Olha bem, é a segunda fantasia feminina. É importante que a gente lembre desse detalhe, né? Sim, exatamente. Então, assim, ela foi justamente no ponto, né? Porque, vamos lá, eu vou citar uma colega que eu tenho, Ah, tá? Que nas nossas conversas assim, ela já me disse que ela tem esse desejo de ser sequestrada, de ser pega por vários homens, 5, 6 homens de uma vez, tá? ah, Mas com a ideia de ser sequestrada. Essa era a ideia dela. Mas aí eu citei, eu falei assim, tá. Só que você tá vivenciando um negócio que, por exemplo, você já pensou se esses caras te levarem para um barraco, te jogarem no chão, te deixarem presa num lugar onde você não vai ter comida, não vai ter cama, não vai ter um banheiro para você usar e abusarem de você de todas as formas? Ela falou, não, não é dessa forma que você está pensando. Eu falei, tá, mas a minha ideia de sequestro é essa. Ela falou, não, mas eu penso num sequestro, os caras me levando para um lugar lindo, os caras me amarrando, maravilhoso! maravilhoso. Os caras me levando para um lugar assim, me amarrando e podendo fazer comigo o que eles quisessem fazer, entendeu? Então, Hum. assim, a ideia de sequestro, nesse ponto, é justamente o que a autora fez no filme. Por quê? Vai. Se as pessoas quiserem ser sequestradas, com certeza seria daquela forma, por um cara lindo, gostosão, né? Rico, Milionário. trazendo todas as oportunidades para a mulher. Já imaginou quantas roupas maravilhosas de Pois é. grifes que ela conseguiu comprar, calçados e bolsas e por aí vai, né? Sustentar tudo isso, né? Não é uma coisa Sim, simples, não. exatamente. Milionário com uma baita de uma casa e que não abusou dela sem forçando, né? Não teve nenhuma parte que ele forçasse ela a fazer alguma coisa com ele. Ele foi muito claro com ela sobre isso, né? Ah, E então, assim, se aparecer uma mulher desse jeito também querendo me sequestrar, levando para Sicília, eu topo. Ué,
E a única coisa que eu pediria para ela é que não me deixe voltar mais pro Brasil. Então, eu não quero ficar só 365 dias, me leva para o resto da vida e não me deixe mais voltar. Né? Que se for para viver Aham, uma situação assim, eu também quero. Né? Então, aham. assim, vendo esse ponto da escritora, ela foi muito inteligente. E as pessoas criticam, dizem, ah, mas está romantizando um sequestro. Quando, na verdade, muitas mulheres têm um desejo, né, um fetiche, na verdade, de ter um sequestro parecido com isso. É, na Né? verdade, a fantasia, né? Eu até fui verificar o percentual, 65% das mulheres brasileiras têm essa fantasia de Olha ser aí. dominada, não necessariamente de ser Aham. sequestrada, né? Sequestrado. Mas de Isso. dominada. Aham. É, que isso aí foi um ponto ali, né, que ela colocou, mas justamente por tudo isso, né? Por um cara lindão, né? Todo gostosão, rico, enfim, para viver numa vida maravilhosa, né? Aham. Então, se a gente for ver por esse lado, não tá, bom, claro que posso te usar aí, mas se for ver, foi maravilhoso, né? Vou te dizer assim, foi maravilhoso para ela nessa situação, porque um cara que era totalmente vacinado por ela, né? Tem todos esses atributos que a gente falou, e que extremamente fascinado e aquele cara valentão, mafioso, bandidão, que mata tudo. Quando ele chega perto dela, ele é um cachorrinho, mas que faz as vontades dela, que é, tem os seus desejos, mas que não vai atacá-la, entendeu? E que, assim, por mais que ele seja o dominador com ela, ele foi, digamos aí, meio que submisso aos desejos dela, às vontades dela, né? No caso. Ele conseguiu respeitar, né, até onde ela disse que poderia ir, mais ou menos, né? Porque Isso. assim, na verdade, ele levou ela para um jogo de sedução bastante grande, né? Ele entrou para um jogo o tempo inteiro de seduzi-la, que é essa ou a outra fantasia, né, da mulher de ser seduzida. Então, aqueles Isso. momentos que ele chegou perto dela e chegava bem perto, né, mostrando a própria respiração, que ia beijá-la, mas não beijava, né? Chegou a tocar nos seios dela, mas a hora que ela começou a se envolver, ele retirava a mão, porque uma coisa ficou muito clara lá no filme. Ela estava sequestrada, sim, que eu acho que é um ponto que foi contra a vontade dela inicialmente, mas todas as vezes que ele foi se aproximando, né, logo depois ali, né, digamos assim, dos 2, 3 primeiros dias, ela mostrava corporalmente, né, porque o corpo fala e a gente tem que fazer Sim. essa leitura, de que ela se jogava assim já, né? Ele chegava perto e ela, né? Então, quer dizer, Aham. ela já estava esperando, ela já estava naquela fantasia, ela estava comprando aquilo ali, né? Então, assim, ela veio de encontro com essa fantasia. Então, a gente nunca vai poder dizer que aquilo foi um estupro, né? Sim. Aquilo foi, sim, um abuso, mas não teve nada de estupro, como houve uns comentários aí, porque ele chegava até um ponto, seduzia, né? Envolvia ela a ponto dela mostrar que ela Ok. poderia retribuir, mesmo verbalmente falando que não, né? Mas fisicamente ela se mostrava que sim. Isso ficou claro em várias cenas logo no início. Ela não fez aquele movimento de recusa, de briga, né? Até pegou uma arma e tal, mas logo ela já começou a aceitar os envolvimentos, né? Falava não, mas o corpo dizia sim. Então acho que isso ficou O corpo bem claro. dela ficou muito claro que o corpo dela queria, né? Mas ele, Exatamente. mas ele segurou e ele só foi quando ela realmente permitiu, né? Quando realmente ela disse que queria. E aí sim eles fizeram alguma coisa. Aí sim eles transaram, né? Mas até Uhum. então, mas até então o corpo dela mostrava e ele não atacava, né? Como teve aquela uma parte muito nítida foi quando ele prendeu ela na cama, né? Que é Uhum. realmente aquela parte pelo menos
para mim ficou bem claro que ela queria, mas depois ela... O problema ali foi ele colocar aquela mulher, né, pra, pra chupar ela na Aham, frente dele, né, aham. enfim. Na verdade, Mas, é, pode falar. mas era uma parte que o corpo dela estava dizendo, vem, vem, mas ele não foi, né. Acho que o momento que ficou muito claro isso, Jair, foi naquela cena do avião que ela tá amarrada, né, Ah, sim. lá no banco, e ele começa a tocá-la, né, diretamente ali na vulva dela. E aí ela não fez nenhum, ela não se, nem se contorceu para não, não quero. Ela foi embalando, e a hora que ela Entregou. estava se envolvendo com o prazer, ele tirou a mão. Ele fez um jogo muito forte com ela, né? Eu Totalmente. estou te seduzindo, mas você precisa merecer essa sedução. Você precisa merecer esse prazer, né? E aí abandonou ela lá quase no êxtase, né? Então foi assim todo o tempo inteiro, né? Teve jogos sensuais da parte dele, jogos de sedução mesmo que estava dando certo com ela, né? Ele pode Exatamente. ter passado 5 anos lá desejando essa mulher, mas em 2 semanas, menos disso, conseguiu cair na rede dele, né? Cara, e eu admiro muito é, ela, assim, que nem eu disse, né? Eu gostei de duas coisas, três coisas nesse filme. Primeiramente, as Ah, músicas, né? Que são músicas que eu gosto. ah. Ele como cantor também é ótimo, eu já conhecia essa parte dele como cantor, né? Nossa, A mas eu segunda, não vi música nenhuma. é, você estava concentrado em outras coisas, né? Eu tava concentrada em outras coisas, Jair. Agora pô, eu Pois não é. ouvi música nesse filme. Eu tava interessada Nossa, em ver outra coisa. tocou bastante músicas. É, que Tocou bastante música, legal. hein? Inclusive algumas com o repertório dele, né? Ele canta também. A segunda coisa que eu gostei foi, sem dúvida, as cenas de sexo que eu achei muito top, bem legais mesmo. E a terceira foi justamente da Laura, né? Porque, assim, eu a vi como uma mulher forte, empoderada, porque, porque, cara, ela se impôs, né? Ela, por Ela mais que ela falou a tivesse com verdade medo. dela, né? Isso, exatamente. Ela enfrentou ele quando precisava, na hora de comprar as roupas, por exemplo, porque ela queria usar um vestidinho curto, ele falou não, ela falou, eu vou usar. Entendeu? Isso. Cara, é o máximo isso. É o máximo isso. Mulher dessa forma. Entendeu? Não, eu vou usar sim, é isso aqui que eu quero. E pronto, e vai usar. Entendeu? Na Então, verdade, ela é uma mulher forte, né? aham, Mas ela acabou apaixonada, né? Com todo aquele sim, envolvimento, com tudo aquilo que estava à disposição dela, ela se apaixonou. Até porque o relacionamento anterior dela tava uma porcaria, né? Vamos tava, combinar, né? né? Aquele homem Porque, assistindo TV, nem aí para ela, ela solicitando uma noite de amores e ele deixou para lá, não estava na hora, não era o momento dele, né? cara, então assim, foi o máximo, eu achei o máximo, assim, essa forma dela, decidida, e de enfrentar, de dizer, não, eu quero isso. Ela aproveitou, já que, então vou ter que ficar 365 dias aqui, então vai ser assim, assim, assim. Entrou no jogo dele, né, fez o que ela queria, ele não teve, e ele já caído por ela, né, fascinado por ela, a opção que ele teve foi obedecer. Então, assim, até comparando com 50 tons, né, Ah, ela, por exemplo, ela é o tipo de mulher que me agrada mais em comparação à Anastácia, né, ah, dos 50 tons, que foi uma mulher mais submissa no sentido de abandonar as coisas dela para viver com um cara que propôs um contrato para ela, entendeu? Então, assim, aham. a Laura, né, do 365, me agrada muito mais na forma de ser mulher, de ser forte, de ser decidida, de dizer eu quero isso, entendeu? De ir lá e se satisfazer, por exemplo, quando o marido dela não quis, entendeu? Então, tipo, você quer ficar aí na frente na televisão? Então eu vou lá pro meu quarto, vou pegar meu vibrador e vou me satisfazer sozinha também, entendeu? Aham. Ela tinha É, independência, né? Ela tinha autonomia com isso, o corpo dela, né?
Exatamente. Então, assim, isso foi uma das partes que eu gostei também demais, assim, da forma que ela é, né? Aham, Pode se quiser. aham. É isso. Um detalhe importante a gente lembrar que o nome do ator principal era Máximo, né? Mas, assim, é o máximo, Eu né? acho que Realmente, o cara é o a máximo. autora foi muito feliz, né? Porque é um nome italiano, né? Mas é Sim. Máximo, né? E realmente ele veio com tudo, né? Top, top, Agora, cara é bom demais. uma coisa que assim, logo nos primeiros 15 minutos eu pensei em desligar o filme, Sim. não veio de encontro às minhas expectativas, justamente por causa daquela cena de objetificação da mulher, que quando o Máximo, né, foi lá para trás do avião, em que ele, né, a mulher fez sexo oral nele, né, uma funcionária, né? E Aham. se não bastasse, né, ele induzir aquela mulher, né, bem dentro de uma hierarquia, né, eu sou o dono daqui, você vai fazer o sexo, porque ele não teve, não demonstrou nenhum afeto por aquela mulher, né? Ela só serviu sexualmente a Somente. ele, bem no sentido assim de uma profissional do sexo. E a hora que ela baixou para fazer o sexo nele, né, que só ele curtiu, ele conduzia a cabeça dela, né, o tempo inteiro. Quer dizer, Tipo filme além dela pornô. estar ali servindo ele sexualmente, quem conduzia era ele. Imagina a mulher sendo conduzida pela cabeça, que é um erro muito grande dos homens, que é importante a gente lembrar disso. Quer dizer, a mulher não tinha nem liberdade de fazer o que ela sabia, porque era no ritmo dele, né? E mais interessante, quando terminou, ela saiu, e se vocês, não sei se vocês se tocaram, ela Reparou? saiu com lágrimas dos olhos. Ela saiu com um semblante assim, ameno, diria assim, mas os dois olhos dela desceram lágrimas, né? Quer dizer, não era uma mulher que estava ali é, que estava indo de encontro com aquele prazer, né? Então, isso é o que eu chamo de objetificação da mulher. Ela foi um objeto sexual para uso do homem. Então, isso me incomodou muito no filme, né? Eu só continuei porque o filme estava sendo bastante comentado. Eu falei assim, alguma coisa mais para frente vai acontecer. Então, por essa razão eu fiquei. Então, o que eu não gostei realmente foi isso, né? E o outro ponto que vem de encontro a isso é justamente ele sequestrar uma mulher, porque ele ficou 5 anos gestando, né, em ter essa mulher, ou seja, projetando os desejos dele em cima daquela figura daquela mulher que ele não conhecia, né? Porque ele não conhecia. Na verdade, ele pegou aquela foto, aquela imagem dela que ele viu rapidamente no aeroporto e começou a jogar as projeções em cima, ou seja, começou a jogar as fantasias dele em cima daquela mulher, né? Então, assim, ele preponderou o tempo inteiro os desejos dele, né? As vontades dele. Então, esse é um ponto assim que eu achei muito negativo, né? Nos dias de hoje, usar a mulher como objeto sexual. Acho que Sim. eu, pelo menos aqui no meu canal, eu trabalho muito exatamente contra isso. A mulher tem que ir para um sexo quando ela também está afim, quando ela quer partilhar daquilo. Caiu aí? Caiu. Eu tô aqui, tá aparecendo eu aí? Agora sim. Tô aí? Tô aí? Tô aí? Tá aí, tá inteirinho aí. Aham. Então, eu acho que esse ponto aí foi ruim. Foi ruim como mulher assistir, sabe? Sim. Eu fiquei até deprimida. Falei, poxa, a gente fala tanto, né? Dos direitos iguais, inclusive na questão sexual. E daí vem esse filme, parece que assim, mostra, na verdade, que ainda essa realidade existe, né? Então, isso me incomodou bastante, né? E, na verdade, mostra, representa o que tem acontecido e que a gente tem que lutar muito ainda, porque sexo tem que trazer prazer para as duas pessoas envolvidas necessariamente, né? Para Então, ambas. isso. É. Mas assim,
Qual que foi a sua análise, então, quando ela chegou ao banheiro, por mais que esteja correndo aquelas lágrimas, que acredito também. Bom, é que daí é ponto de vista, né? Dependendo da forma que a mulher colocar na boca e da forma que ele estava fazendo com a cabeça dela, pode realmente acontecer de sair algumas lágrimas. Mas e qual que é a sua análise referente ao sorriso que ela deu depois que ela chegou no banheiro? Um meio sorrisinho, né? Tipo, Sim. na minha interpretação naquela hora foi Uhum. assim: satisfiz o meu patrão. Eu tenho ganhos com isso em algum nível, né? Porque ganho sexual ela não teve. Então, imagino que ela teria aí alguns outros ganhos que o filme não apareceu, né? Até porque, assim, imagine que, na verdade, é uma grande discussão das mulheres, um incômodo, o homem conduzir a cabeça no sexo oral. Ela não está tendo liberdade de fazer os movimentos que ela gostaria. Quem está conduzindo é ele. Às vezes, até de forçar um pouco mais o pênis dentro da boca, causar náuseas, né? Porque é ela Aham. quem tem que conduzir, não ele. Ele tem que receber esse sexo oral. Ele tem que aprender a curtir e não ele tá lá puxando com força, pegando pelos cabelos. Então, a não ser que a mulher tenha também o fetiche, que é o Esse. masoquismo, né? Que não, isso pode ter acontecido ali, porque o que chamou muito atenção nesse filme, por que ele está sendo tão comentado, na minha opinião? É porque ele conseguiu reunir muitas fantasias sexuais de um casal, principalmente da mulher, várias, né? Então, Sim. eu vejo assim que isso é que fez esse boom com esse filme, né? Não, realmente, eu acho que muitas pessoas pararam de assistir ou não gostaram justamente nessa parte, né, do avião, né, quando ele fez realmente isso com ela. Mas você não acha também que pode existir, é que você diz que não acredita ter tido algo sexual da parte dela, né? Mas será que não existia também aí um fetiche da parte dela de fazer um sexo oral nele? Por exemplo, meu patrão é lindo, acho ele, né, tudo isso aí que a gente já disse sobre ele, gostosão, e se um dia ele me desse a oportunidade, eu também chuparia ele. Você Ah, acha que não olha, existiria essa possibilidade? até pode Um ser fetiche? que existiria alguma fantasia dela de fazer um sexo no patrão, né? Uhum. Mas para ganhar algo em troca, não porque seria um Exato. desejo dela, assim. Nesse Aham. sentido, até pode ser, mas não foi a leitura que eu fiz ali naquela hora, sabe? Porque assim, ela foi lá arrumar, ela não estava de olho nele, pelo menos o filme não demonstrou isso, né? Não tinha um clima, porque assim, mesmo quando é um funcionário, um subalterno, dá uma olhadinha assim, mais sacana, né? Às vezes aparece. Ali não. Ele simplesmente foi lá, mal olhou para ela e ele mesmo baixou ela, né? Tipo, você é minha funcionária, vai me fazer descarregar. Até porque, não sei se você lembra do que havia sido falado pouco antes. Eles tinham uma carga de cocaína, que é o grande ganho deles, tinha sido roubado. Então, ele foi ali atrás para descarregar um nível de ansiedade. Foi assim que eu vi, tá? Sim, sim, Descarregar aquela exatamente. preocupação maior e não para curtir um sexo, né? Que poderia sim, perfeitamente, ir lá curtir um sexo com a funcionária, né? Porque tem a fantasia da funcionária também, mas não foi o que eu vi ali naquele filme, naquela hora, né? Foi mais um descarregar de uma ansiedade, de uma preocupação, né? Até porque ele foi para lá com um semblante sério, assim, né? Então eu vi Realmente. por isso. Foi justamente nessa parte aí que muita gente parou de assistir, muita gente criticou bastante, né? Eu também fiquei meio assim com o filme, eu já não queria assistir, na verdade, né? Acabei Aham. assistindo. Enfim, como eu disse, eu gostei de algumas outras partes, mas essa foi uma parte realmente também que incomodou, mas que depois eu comecei a ver. Por exemplo, eu estou no Instagram com páginas adultas há mais de 6 anos, né? Então, assim, eu Ah, já, eu já tive uma página que chamava somente sobre fetiche, né? E nessa página que eu tinha antigamente,
foi muito comum ver essa parte de sequestro, sabe? E Aham. assim, no começo eu não acreditava, mas a quantidade de mulheres que já me passaram isso, esse desejo de ser sequestrado, esse desejo de um cara dominar, e acontecer tudo isso, é muito grande, entendeu? Sim. Mas que nem eu Tá. falei, ninguém quer ser sequestrado, ser jogado num barraco, né, e ser abusado dessa forma. Mas sempre quando elas diziam algo do tipo, era parecido com essa cena do filme, parecido com esse filme, entendeu? Ser sequestrada dessa forma, ser jogada numa casa assim, ser cuidada De uma assim, casa com um cara, maravilhosa, né? De todo. com um cara De... milionário, com um cara, né, totalmente da forma que ele é, entendeu? Então, assim, por mais que não pareça ser comum, normal, eu comecei a ver que isso já tinha muito, então o filme não tinha nem saído, isso faz muito tempo. Então, por isso que eu disse que ela é uma mulher inteligente, a escritora, porque com certeza ela sabe que muitas mulheres têm algum tipo de fetiche assim, e Uhum. ela fez aí, né, essa trilogia aí que vão vir mais outros filmes, mais dois, né, É uma sobre isso. trilogia? Eu não sei se é uma trilogia, é? É uma trilogia, aham. Ah, que legal, porque assim, é, eu, como você deu 5 pro filme, Hum, eu daria um 7, um tá? setezinho. É, Eu aumentaria aí alguns pontos. Por quê? Justifico. Eu acho que esse filme foi feliz também, porque ele reuniu muitas outras fantasias, como, por exemplo, o exibicionismo, né, do ator. Aquele homão todo sarado, com aquele bumbum. Eu nem gosto de bumbum masculino mais saltadinho, mas estava ali. Tem muitas mulheres que gostam, eu sei disso. Mas aquela cara, né? Aquele rosto bem traçado, masculino, né? E ele bem firme, né? Sabendo o que ele queria. E envolvendo ela o tempo inteiro no jogo de sedução, né? Então, assim, ele se exibiu várias vezes fisicamente, né? Nu, inclusive, né? Então, isso que é o exibicionismo, e que é uma fantasia de muitas pessoas, né? Também é naquele momento em que ele submeteu ela, né? Que prendeu toda ela lá naqueles recursos lá de sadomasoquismo, né? Toda presa e que submeteu ela a um voyeur, né? A ela ter que vê-lo, né? Sendo, né? Literalmente chupado por outra mulher, né? Então, assim, provocando nela o ciúme, provocando a mulher, porque nessa hora ela já estava se envolvendo. Ela relutava, porque, claro, é uma mulher guerreira, né, que conseguiu ficar na posição dela, mas ela já estava ficando envolvida pela forma, né, de sedução o tempo inteiro que estava acontecendo, que era um jogo de sedução a maior parte do tempo. Né? Então, assim, de trazer essa fantasia, né, do voyeurismo, que é ver o outro transando, ou seja, vê-lo sendo tocado por outra mulher que não ela, né? Porque ela isso. era o principal foco, né? Ele estava sempre falando que tinha um desejo grande por ela, só que aí ele submete a ela a um grande ciúmes a princípio, né? A ter que enxergar, porque ele focou, né, todo o corpo dela, né, mirando ele lá fazendo sexo com uma outra pessoa, né? Não que ele tenha feito, mas que fizeram nele, que é a mesma coisa, né? Ele partilhou daquilo. Então, assim, ver quantas fantasias tinha ali ao mesmo tempo que mexem, né? Porque muitas pessoas têm a fantasia de espiar o outro, né? De ver o outro fazendo sexo. Por exemplo, principalmente quem mora em apartamentos, né? De olhar o vizinho na sacada, ou o vizinho dentro do quarto, esse negócio do espiar ou de ver alguns movimentos nesse sentido, né? Então o filme trouxe essa questão do voyeur, trouxe a questão do exibicionismo, né? Até, né, tem pessoas que adoram serem vistas por outras, que vão transar na sacada de casa, né? Então ele armou essa situação lá também. Então assim, eu acho que o filme foi feliz e por isso que foi tão polêmico, porque trouxe todas essas fantasias que as pessoas, de maneira geral, têm, né? Muitas, E muitas. até assim, como ela, né? Do,
ser submetida ao sadismo dele, né? Que é a provocação, que é levar ela a um interesse, a um desejo sexual, de excitá-la e aí largar ela sem tocar, porque ela não disse o sim ainda, né? Então, olha, é o sadismo, é o masoquismo, é o exibicionismo, é o voyeurismo, né? É a dominância, A né? É o submissão. dominar o outro, né? Então, a própria questão do sadomasoquismo, de ter amarrado ela lá, né? E ela ter ficado quietinha, porque ela poderia ter esperneado, ela poderia ter xingado, por exemplo, porque a boca dela não foi tapada, né? Sim. Então, Até quando quando ele ela deu a não... oportunidade, né? Quando ele deu a Hã? oportunidade para que ela usasse o telefone, foi a oportunidade para ela ligar para os pais, para ela poder sair daquilo e ela não quis, né? Ela também teve essa oportunidade. É, eu só mudaria o nome do filme, né? 365 dias ficou muito viajado, né? Teria que ser É que essa trezentas e era a sessenta e cinco ideia, né? horas, pelo menos, né? Não dias. É que essa é a ideia. Na verdade, depois nos livros, que vai ter essa continuação, por isso que é 365, né? Daí Ah, vai ter toda essa continuação aí, no 2 e no 3. Eu não li, mas eu sei que ele funciona dessa forma, por isso que é 365 dias aí. Se alguém tiver aham. lido aí já também, alguém que estiver assistindo aí quiser dizer se é isso realmente ou não, eu não sei se o pessoal já leu os 3 livros, mas é 365 dias justamente por causa disso. Aham. E É, o pessoal... ali, se eu não me engano, passaram 2 meses, né? Nesse primeiro filme. Então, eu não consegui mensurar o É, tempo exatamente. Eu deduzi que seriam 2 semanas. Foram 2 meses? Eu não é, sei ao certo, isso. Jair. Foi 2 meses que passaram ali no filme. Então ainda Aham. tem aí mais 10 meses aí que inclui o livro 2 e o livro 3. Ah, tá. A Giliane está concordando aqui conosco que ela estava gostando de tudo aquilo. É, fica bem claro, né? Logo no começo, que quando ele aborda ela e tenta beijar e não beija, né? A Laura, ela faz um movimento assim que ela expõe o corpo, né? Ela não se defende, né? Então isso ficou claro, sim, né? O pessoal tá dizendo que foram 2 meses ali, sim, ó. Passaram Dois 2 meses ali. meses? Isso. Eu não li os livros, tá? Eu só vi um resumo. Eu já tinha visto ele muito antes de saber que ia ter um filme, inclusive, sobre ele. Mas quando eu li Ah, sobre o livro, eu vi que justamente ele fala dos 365 dias, mas ele conta nessa trilogia, né? Então, nesse primeiro livro ele passou os 2 meses, aí no 2 ele vai passar mais alguns meses, e no 3 finalizando lá esses 365 dias aí. Por isso uhum. que esse é o nome. É. Uma coisa que chamou bastante atenção foi que a Laura estava num relacionamento morno, né? Que o maridão lá, o namorado, estava muito mais envolvido com os filminhos dele, não sei mais o quê. Sim. E aí ela sai daquela realidade onde ela precisou usar o vibrador dela e aí para todo um movimento de autodesejo, né? Porque assim, o máximo, o que que ele fazia? Ele não tocava, mas ele não perdia ela de vista, né? Então, assim, olhando ela em tempo inteiro, quando eles saíam, o que que ele fazia? Ele olhava ela, ele acompanhava, ele seguia, vigiava e sabia que não tem afrodisíaco maior que ser vigiada e admirada, que é o que o Máximo fazia no filme, né? Então, assim, aquilo ela percebia o quão ela era importante naquele momento, né? E isso mexe, né, com todo o desejo de uma mulher, porque ela estava numa relação que ela tanto fazia. Aí, de repente, ela sai para o oposto daquilo, onde ela é uma deusa, literalmente. Ela foi tratada como uma deusa, né? Sim, E, sim. e isso é muito envolvente, né? Quando a gente percebe que é desejado, que é desejada pelo outro, isso deixa um grande tesão, literalmente falando, né? Você percebe que Deixa, você deixa. está mexendo com o outro, que o outro tá se envolvendo com você, né? Então, assim, várias situações que ela até quis se envolver lá, pôs aquela roupa menor, aquele vestidinho, e aí foi dançar com uma outra pessoa lá, e aí ele correu, morrendo de ciúme, foi lá
salvá-la, né, daquela situação que poderia ter acontecido um sexo explícito aí, então ele salvou ela. Então tem tudo isso, né, o quanto ela estava sendo cuidada, né, que eu acho que essa é uma expressão bastante boa, né, e quando Isso. a mulher, no caso, é cuidada, ela tende a se envolver muito mais, né, que é um ponto bem positivo isso, né, para a gente entender como um afrodisíaco. Sim. E justamente, né? Porque ele cuidou muito bem dela, né? Ele é extremamente gamado nela, né? Fissurado por ela. Ele tratou ela bem, comprou as coisas que ela queria, fez tudo, tratou ela fez aquele jantar para ela que ela gostaria de comer, né? Então assim, ele tratou ela de uma forma, né, muito boa, totalmente diferente do que o marido, o namorado dela tratava, né? É. E mas me diz um negócio, Eliane, e das partes sexuais, o que você achou do filme? Então, eu queria que esse filme continuasse como série, Quando porque chegou nessa assim, parte, o que foi para você? oi? Quando chegou nessa parte sexual lá no barco, como Porque que foi para assim, você? é Não, né? óbvio que uma relação inicial, né, dentro de uma paixão, né, dentro de uma novidade, claro que ter um sexo mais direto, mais brutão, como ele fazia, né? Porque viu que não teve muitas preliminares ali, o negócio era, né, começar a tocar e já ia para penetração e aí existia uma certa força dele, né? E ela correspondia, né? Então, quer dizer, na prática, né? Isso não funciona tanto assim. Funciona no começo, quando existe paixão, mas isso não perdura, que eu acho que por isso que eu falo que eu queria ver a continuidade numa série, porque logo em seguida a mulher começa a sentir dor, porque esse tesão todo ele passa, ele deixa de ficar aflorado. E aí aqueles movimentos bruscos que o Máximo fazia, não ia acontecer. E aí não ia dar prazer suficiente para essa mulher, é nesse sentido que eu quero dizer. E aí a gente tem que entrar num outro ponto, né? Porque ele ficou imaginando essa mulher 5 anos, desejando, né? Imaginando na cabeça como é que seria. Então, o Máximo, ele que é o ator, né? Ele criou toda uma expectativa, uma fantasia, né? E foi projetando nessa mulher. Nem necessariamente ela era isso, né? Mas ele jogou todo aquele sentimento em cima dela, né? E ele tinha, assim, porque ele teve esse tempo para construir esse sentimento, né? Então, quando ele fala para ela, eu te amo, eu até acreditei que ele ama ela, dentro de uma, digamos assim, de uma simbiose com o próprio desejo dele. Porque o que, na verdade, ele aprendeu a amar foi a projeção dele. O que ele queria encontrar nessa mulher. Ele pegou aquela figura feminina e foi jogando os desejos dele nessa mulher. Gostou lá do rosto dela, porque ele não tinha tido contato com ela, né? Ele escolheu aquela imagem porque na hora ali, quase morrendo, ela apareceu e ele fixou essa imagem. Então, foi um mecanismo de defesa que atuou. Aí ele projetou tudo nessa imagem dessa mulher. Então, ele desenvolveu um sentimento que não necessariamente é amor. É o que, na verdade? É uma projeção dos desejos, das fantasias dele, né? E aí por diante. Agora, quando ela fala ali, logo em seguida, né? Eu também te amo. Aí o filme, para mim, ficou meio broxou um pouco. Porque ela não amou ele. Ela estava impressionada, ela estava impactada, ela estava apaixonada, porque é possível apaixonar em pouco tempo, Oh, deslumbrada, deslumbrada é com verdade. tudo. Agora, amor, falar eu te amo, não, daí o filme. Eu acho que para mim foi bom, assim, de observar essas coisas, sabe? Que na verdade não acontece isso na prática. É uma fantasia. Foi um filme, assim, para dar um up,
né, nas nossas relações como um todo, né? Mas não que Aham. seja um filme que contenha verdades. Eu acho que é nesse ponto que eu quero chegar, Jair. Pois O que é, que você me mas diz então, disso? eu já vivi situações, né? Eu tô longe de estar perto do máximo, chego nem aos pés, né? Ah, Mas já vivi. naquela cachoeira lá do nosso post, não sei não. As minhas seguidoras curtiram muito, viu? Pois é, mas é que assim, eu já vivi situações parecidas. E eu acredito que quando você realmente está com um tesão que ele estava nela e ela por ele, normalmente algumas transas iniciais, no começo, realmente rola daquela forma, entendeu? Com Sim, aquela pegada, concordo, né? concordo Aquela, plenamente. com aquela brutalidade, com aqueles puxões e tudo mais, aquela pegada mesmo que você quer ficar transando ali, não quer parar mais, não quer mais ir embora. Então, Exatamente. realmente acontece, né? Por Algumas dias, vezes. né? Por dias aquilo, né, mexe bastante. Mexe, dá vontade de viver mais vezes aquilo, né? Que aconteceu depois deles transarem de novo, o fogo deles estava bem ali, totalmente lá em cima, mas o que nem você disse, né? Talvez vai perdendo isso com o tempo, não sei se com casamentos, se um deixa de investir mais no outro, se a relação vai ficando um pouco mais monótona, né? Então realmente acaba perdendo um pouco disso. Mas de começo realmente É um bom rola muito começo, daquela né? forma. É um bom começo e rola firme daquele jeito. É, porque não precisa ser um rico, poderoso, mafioso lá para desenvolver todo esse despertar na mulher todo esse potencial sexual, né? Aham. Porque Mas assim, de formas bem mais simples, tudo isso, né, se desperta também e tem essas relações assim bastante, né, fortes, né, bem quentes, né? Bem sim. afloradas com o desejo sexual, né? Então, isso acontece sim. A minha Uhum. colocação foi que isso não perduraria por muito Caso. tempo, Sim. né? Ah, Até porque, sem dúvida. assim, a falta de preliminar ali ficou muito clara, porque ele partia rapidamente para a penetração. E a gente sabe que o corpo da mulher precisa de um tempo para se esquentar. Então, quando tá na euforia, ou seja, na paixão, o corpo feminino responde rapidamente. Mas quando já conhece um tempo, quando já está envolvida com questões assim do dia a dia, com afazeres, o corpo já não responde dessa mesma forma, né? A não Ah, sim. ser que Naquela continue, né? situação, naquela situação, o corpo dela. Mas o que você chama Respondia. respondia, né? Com certeza. Sim, Mas você acha que respondia. faltou mais? Você achou que faltou mais preliminar da parte dele, dela, de tudo? Sim, eu acho que faltou mais preliminares, assim. Mas dentro dessa visão, assim, se essa relação continuar, vamos imaginar que fosse uma série e tivesse próximos capítulos. Essa relação, ela não perduraria nesse ritmo, né? Sim. Porque Ah, a sim. penetração era prematura, não existia uma preparação. Lembra que rápido, por exemplo, aquela cena do banheiro em que ela estava sentada na pia e ele chegou Aham. e ele já veio pegando e já penetrou ela, né? Claro que se ela estava sentadinha ali, toda empinadinha, é porque ela já estava com a cabeça também permitindo. Agora vamos imaginar assim, querendo, desejando. Agora vamos imaginar isso depois de 3, 4 meses de relação. Aquela mesma cena precisaria um pouco mais de preliminares, de toques, para que ele conseguisse fazer uma penetração que não doesse nela, né? Sim, sim, sim. Mas aqui, realmente, naquela primeira situação ali, os dois pegando fogo, aquele desejo, aquela vontade, ela chupou ele, né? Ele também chupou ela. Aham, aham. Mais um tesão que os dois estavam, aquela vontade, os dois estavam preparados para aquela situação.
Estavam preparados É, para transar da forma que eles transaram, né, no meu ponto de é. vista. Eu até concordo com você que os dois estavam preparados, porque assim, ela não estava sendo correspondida no primeiro relacionamento dela, né? Ela estava precisando se satisfazer sozinha, né? E daí isso chamou a atenção. Ela estava justamente sedenta de algo diferente, né? De algo inusitado, de algo que viesse corresponder aos desejos dela. Eu acho que foi assim, apropriado. Para um filme foi perfeito, né? É um filme que é rápido, que tem Legal. que mostrar muita coisa, que é bom para nós, né? Para poder assim dar um up, né? Olha, isso acontece também. Vamos fazer algumas coisas diferentes nessa relação. Vamos para um motel, fazer um negócio diferente, conhecer lá uma sala com sadomasoquismo, com todos os elementos lá que proporcionam isso. Né? Então, Sim, eu acho que isso deu foi legal para dar essa despertada, né? sim, sim. Acho que bastante Nem, casais, né? ah, Bastante, acho que bastante pessoas aí, né? Bastante casais aí devem ter aproveitado um pouquinho dessa situação para dar um up aí, né? aham, porque Acredito, mexe né? quando a gente vê, né? Por exemplo, nós como telespectadores, nós estávamos assistindo um filme, né? Sim, Então, sim, por que não dizer que nesse momento nós estávamos numa posição de voyeurs, né? Porque sim. quem eu não vi ninguém aqui falando, né, que eu acho que é interessante, falar que parou de assistir o filme. Como Para eu, transar? eu pensei em parar nos 15 primeiros minutos, mas eu não parei. Uhum. Você também falou algo semelhante, mas não Isso, parou, nós não paramos. Não paramos, né? né? Eu não sei se é o. Continuamos. Aham. Porque traz todo um É, envolvimento que a gente gosta de assistir, que a gente gosta de lembrar das nossas primeiras relações, né? Porque começam assim, quando começa no namoro, normalmente começa quente, né? Se transa em todo lugar, todo momento é momento de transar. Então isso mexe muito, né, com as nossas, desperta muito os nossos desejos como um todo, né? sim, exatamente. Não sei, realmente eu estava olhando os comentários ali, não vi ninguém falando que parou de assistir no início dele, alguns minutos depois. E eu recebi muita mensagem. Na verdade, as minhas seguidoras estavam pedindo para que eu assistisse, porque elas tinham assistido e tal. E a grande maioria, eu posso dizer que uns 70, 60, 70% aí das meninas gostaram muito. Sentiram aquele fogo, aquela vontade. Aham. Muitas estavam E, assistindo sozinhas e tal, e queriam alguém para depois poder estar fazendo, revivendo aquelas cenas ali, mas infelizmente não tinha alguém, né? Eu não sei se alguém aham. parou. Ó, tem uma ali dizendo que parou, a Ana Paula. É. Você parou, disse que Mas o parou de homem assistir parou o ou a filme, mulher né? que parou? Não, a Ana Paula tá dizendo aí que ela parou. Acho que foi uma mulher. Aham. Não sei se. É, Mas a grande maioria assistiu até o fim, né? Eu aham. acho. O que veio muito no meu direct aqui é que o É. desejo era de ser sequestrada. Queria estar no lugar da Sim, Laura. exatamente. Te falei, eu te E falei. eu As pessoas acham confesso, que eu não é também comum. gostaria de estar na pele da Laura. Essa é uma fantasia que eu não vivi nunca. Aliás, penso que vivi alguma coisa também. Mas aí, ó, pra galera ver, que nem eu falei no começo, isso é um fetiche mais comum, muito comum, na verdade, e normal, né? Que as pessoas acham que isso aí não rola. E olha aí, ó, você recebeu um monte de mensagem assim, eu recebi um monte de mensagem assim, e é muito comum realmente que as pessoas tenham esse tipo de fetiche rolando aí. Na verdade, fantasia e fetiche têm uma diferença, Jair. Então, Ah, assim, é? É. como eu vi o filme ele tem fantasias, né? Várias fantasias, né? Aham. Que é a questão da dominação, né? Que é a segunda maior fantasia da mulher. Você sabe qual é a primeira fantasia do homem e da mulher? Sexo a três?
Não. Não. Não? Essa é a terceira Essa é fantasia. a terceira? A Não sei. segunda é a dominação. E a Aham. primeira fantasia, tanto do homem como da mulher, é É, transar com aquele que deseja, aquele que tem paixão, aquele que está apaixonado. Então, essa é a primeira fantasia, transar com quem se está apaixonado. Segunda fantasia, ser dominada no sexo, né? sim. Da mulher. Né? Aham. E no terceiro momento, né? Terceira fantasia é sim daí transar, no caso, com dois homens, assim como é a fantasia masculina de transar com duas mulheres, né? Então, Sim. veja bem, isso é uma fantasia, é um desejo, é uma imaginação que pode acontecer e não pode. E a pessoa vai continuar sentindo desejos, vai continuar sentindo prazer nas relações sem essas fantasias normalmente. Então, fantasia é isso. Você pode ou não realizar. Sim. Agora, o fetiche é algo que necessariamente precisa estar na relação para sentir prazer. Por exemplo, né? O que é um fetiche? O fetiche pode ser uma pessoa, pode ser uma parte da pessoa e pode ser um objeto. Não necessariamente nada a ver com a pessoa, mas um objeto que esteja presente no sexo. Então, um exemplo da parte, por exemplo, a podolatria, né, que é o gosto pelos pés. Isso é um Aham. fetiche, né? Sim. Quem tem esse fetiche dos pés, ele precisa que os pés sejam idolatrados, beijados, para que ele sinta excitação, para que ele se realize no sexo. Se ele Sim. não parar e dar uma atenção especial para os pés, o prazer dele fica comprometido. Então, essa é a diferença do fetiche com a fantasia. A Fantasia. fantasia pode ser realizada. Agora, para sentir prazer sexual, precisa ter, no caso, né, do fetiche, o que é fetiche? É quando aquele elemento que é o fetichismo precisa estar presente. Né? Aham. Entendido. Então, é uma coisa que fica muito mais ligada, tanto que o fetiche é considerado uma parafilia, e uma parafilia, traduzindo, seria praticamente uma doença sexual, Aham. né, Sim. que merece um tratamento. Assim como, por exemplo, a zoofilia. Zoofilia é o gosto de transar com animais. Né? Então, é um Uhum. fetiche isso também, né? Quer dizer, uma Sim. parafilia, é uma doença. Porque não é comum, né? Você querer transar, uma mulher querer transar com um cachorro, por exemplo. Né? Então, assim, as pessoas confundem um pouquinho fantasia com fetiche. Com Né? fetiche. Aham. Sim. Fetiche é algo maior, por exemplo. Para eu sentir prazer, um exemplo, né? Eu preciso apanhar, ou seja, preciso estar na colocação, na posição de masoquista. Masoquismo. Né? Aham. E aí Sim. precisa do sádico também para bater. Pra Né? bater. Então, isso é um fetiche que tem. Né? Então, assim, Realmente. são poucas pessoas que têm isso, né? Não é a grande maioria, é a minoria. É. Sim. Agora, Eliane, fantasia é maior. eu só te cortar. Eu acho que o Instagram vai cortar ali, hein? Vai Tá cortar aparecendo, nós? Nós estava tão bom falando, você recebeu, eu não recebi tá aqui aparecendo aí uma Não notificação. tá aparecendo aí em você? Tá, mas aqui, se eu não me engano, falta 2 minutos. 1 minutinho e pouco aí, que ele já vai cortar a gente. Mas estava É, tão bom voou, falar. voou as horas. A JCL aqui tá Não tá falando que aparecendo ela. pra você em cima? Não, ainda não. Não É tá que às aparecendo? vezes aumenta o tempo, né? Eles estão aumentando o É? tempo. Ah, É. então vamos seguir aí. E hoje, como a gente conseguiu sustentar aqui na live mais de 130 pessoas, então acho que o Instagram tá Ah, de, então tá ótimo. tá de Então tá ótimo. acordo com nós aqui. Se não estiver aparecendo, então tudo bem. A JCL estava falando que ela só queria o máximo na vida dela. Mais nada. Mais nada, né?
É bem isso. Que legal isso. Eu É, queria a uma minha, Lara. você queria uma Lara bem disposta, assim, Bem difícil de disposta. domar, mas que é domada, né? Isso mesmo. E que Empoderada. vem e que vem de encontro com os desejos, né? Porque ele não teve assim, não passou por grandes torturas com ela, né? Logo em seguida ela cedeu, né? Ela curtiu, né? Ela Sim, foi de encontro, né? exatamente. Então, Tá vendo mais foi, comentário aí? tô tentando Mais ler coisa? algumas coisas mais, né? Ela foi sequestrada, então eu acho assim, isso é um abuso, sim, com toda certeza, né? Mas é um abuso que a partir dali foi correspondendo a algumas expectativas, né? Que ela foi cedendo, que ela foi mostrando que estava de acordo, né? Sim. Você indicaria ele? Como? Você indicaria ele O para as pessoas filme? assistirem? É. Então, boa pergunta, Jair. Eu indicaria o filme, É. mas com várias ressalvas, Outros, tá? assim. Aham. Eu acho assim que indicaria como uma coisa para erotizar a relação, né? Nesse sentido de ver alguma coisa diferente, né? Bem assim, bem mais forte, bem mais empolgante, aquela coisa assim de estar na flor da pele. Indicaria por Legal. essa razão, mas observaria, olha, não gostei da objetificação da mulher. Isso me Isso. incomodou muito, né? Que Sim, aparece aí em dois momentos principalmente, né? sim. O pessoal tava Então, perguntando ali se ela morre no final, galera. Não, ela não morre, tá? Já ela deu. não morre? Para mim, ela Não, morreu. não Como não morreu, não. morre? Não, tem a continuação, né? Ué, mas a simulação final é que existe que ela vai Então, mas morrer. mas aquele. Lembra aquela mulher lá que a ex dele que disse que ia matar? Eles vão tentar fazer um acidente com ela ali, eles vão tentar matá-la, mas eles não vão matar. Ela não morre, não, ela tá bem viva. Ah, Tá mas bem você leu. viva. Já. Ah, Eu já vi porque eu vi a trilogia, né? Eu já olhei, eu sempre vou lá atrás do livro e dou uma olhada. Então, assim, eu já sei o que vai acontecer um pouco lá no 3 também. Então, já então, avisando a galera aí, ela não morre. então, só para eu entender, existem livros sobre? Existe um livro, exatamente, são 3 livros. Ah, tá. Eu achei que era só o filme, eu não sabia da Não, existência não. dos livros. A Blanca alguma coisa, uma polonesa que escreveu esse livro aí. Ela manda muito bem o nome dela. Ah, que É legal. uma Bom, trilogia. Então, por aham, isso que eu te falei lá que chama 365, que é justamente, passou 2 meses nesse filme, no próximo filme vai passar mais alguns meses, e aí no terceiro fechando os 365 dias. aham. A Cris aqui tá falando, né? Tenho 15 anos de relacionamento, procuro diversificar. Que bom. Né? Então, eu indicaria um filme, por exemplo, para um casal que já está há anos juntos, né? Que precisa diversificar. Então, olha isso, se empolga, Pega. erotiza, né? Traz essa questão da eroticidade, que é o corpo responder, né? Se excitar só em olhar, em ver o filme, a excitação do outro, a pegada do outro. Então, nesse sentido, eu indicaria, né? Sem Sim. dúvida. Eu nem Aqui, entro na questão da qualidade do filme. De maneira geral, eu gostei, sim. Não vou aham. falar que não gostei, né? Tirando essas ressalvas que eu comentei. Vamos ver quando surgir os outros, se vai me dar aquela empolgação também de assistir. Talvez eu assista para que a gente faça de novo, né, uma análise e fale sobre ele mais um pouquinho. Mas esse daí eu já assisti, tá ótimo. Aham. Mas então eu Aham. vou aqui convidar os meus seguidores para seguir o Jair Júnior, gente, porque ele tem assim bastante contos eróticos. Então, aquele dia que você tá meio para baixo, que você tá assim meio desestimulado sexualmente, passa lá no perfil dele, por isso que começa a seguir ele desde já e lê um conto que ele descreve super bem lá. E aí você se inspira. E aí você lê o conto logo de manhã e você mentaliza o conto
durante todo o dia. Faça conexão com o conto, porque o conto ele tem esse poder de trazer essa eroticidade à flor da pele. É por isso que é importante a gente ler, tá? Então, a gente tem as leituras educativas e tem as leituras para trazer essa coisa que é nosso, né? Que é bem animal, que é do ser sexual, sexuado, que é a erotização do corpo. Então, nós precisamos erotizar o nosso corpo, até para que ele dê uma resposta melhor. Então, todo mundo seguindo lá, eu, Jair Júnior. Isso mesmo. Para os meus seguidores aí também, né? Que eu sempre, quando eu estou respondendo alguma coisa, eu indico você ali, né? Como sexóloga para tirar várias dúvidas. Então aproveitem aí também para conhecer o perfil da Eliane aí. Ela Ai, sempre está obrigada. postando vídeos, sempre está fazendo, dando dicas, sempre respondendo a todos. Então aproveitem para conhecer o trabalho dela. Garanto que ela vai estar com essa mesma disponibilidade aí para responder e ajudar vocês. Isso, obrigada. Foi um prazer, Jair, estar aqui com você, fazendo essa Então, análise, fazendo esses comentários. E aí, com certeza, vai vir muita coisa aí pelo direct, que a gente vai estar vai, né? respondendo também, lá nos posts. Vamos seguir, vamos que vamos. Vamos vamos seguindo então. Tá bom, Eleni? Gente, muito obrigado. Tá? Nos falamos lá pelo Instagram. E é isso, Eleni, muito obrigado então. Boa noite aí pra Valeu. você. Tudo de bom, Vou até uma tirar uma próxima. foto aqui, vamos tirar uma Vamos? fotinha nossa. Quem quiser tirar uma fotinha nossa e postar para a gente lá, repostar vocês, fiquem à vontade, Isso. aproveitem aí, tá? Tira aí E que eu não tô me vendo aqui, hein, gente? Eu não sei como que eu tô aí. você não se vê, então? Não, não tá aparecendo pra mim. Não sei o que aconteceu. Mas que coisa engraçada, É, né? sei Mas lá. então você ficou vendo, olhando para uma tela vazia? Só tô vendo você. Ah, você conseguiu só me ver. Só tô Ah, aqui te admirando. obrigada. Ó, agora eu tirei os comentários para a gente fazer outra foto aqui, Jair. Tá bom, vamos lá. Tá bom assim, Eleni? Você me diz. Ah, tá Tá ótimo. ótimo. Tá bem Tá parecido ótimo. lá com o moço debaixo Oi? daquela água, daquela Uh! cachoeira. Fechou. Valeu, valeu então, Jair. Foi um prazer Beijo. estar aqui com você mais uma vez, conversando, batendo esse papo gostoso, tá? Um Muito beijo grande obrigado, para viu? você. Boa Beijão. semana aí. Valeu. Beijo. Igualmente. Tchau, Tchau. tchau. Beijo. Tchau.